Vamos apresentar a atividade do módulo 2, Desenvolvimento Humano, Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Educação Inclusiva. Semiótica. Quem foi Charles Sanders Peirce? Charles Sanders, cientista matemático, historiador, filósofo e lógico norte-americano, é considerado o fundador da moderna semiótica. Graduou-se em louvor pela Universidade de Harvard. Peirce foi um Leonardo das ciências modernas. Uma das marcas do pensamento peirciano é a ampliação da noção de signo e, consequentemente, da noção de linguagem. Agora, nós temos que entender que isso é um processo, o processo de interação entre os seres humanos. A semiótica é a ciência que estuda os signos e suas significações, e ela divide-se em síntese, semântica e pragmática. A semiótica serve para entender e aprimorar os processos comunicativos. Semiótica e semântica se interagem. A semântica é a parte da semiótica que se preocupa com o sentido do discurso. Mas para ter sentido e ser significativo, precisa da autorregulação das emoções. Nesse slide, nós vamos conversar um pouquinho sobre a história do desenvolvimento das emoções. Nós tivemos na história da humanidade 3 grandes revoluções. Essas revoluções causaram impacto na forma como o ser humano interagia com o outro e com o meio. A primeira revolução foi a revolução cognitiva. Ela se deu no surgimento dos primeiros indivíduos da espécie Homo sapiens, há 70 mil anos atrás. Isso permitiu uma evolução biológica e uma diversidade no comportamento deles. O que eu posso citar nesse período da revolução cognitiva, que foi bem no início, na pré-história, né, da humanidade? A descoberta do fogo, a descoberta de fazer, né, ferramentas. Mais para frente um pouquinho, mas ainda nesse período, a descoberta da roda. Isso abriu, né, digamos assim, a mente deles e propiciou a eles outras descobertas, né? Pois bem, em seguida veio a Revolução Agrícola, que aconteceu mais ou menos há 12 mil anos e passou a acelerar ainda mais o desenvolvimento humano e social. Dentro dessa perspectiva de futuro, com relação à Revolução Agrícola, eles já tinham a roda, eles já sabiam fazer ferramentas, né? E eles descobriram que se eles tivessem uma boa interação e uma boa comunicação social, era mais fácil para eles trocar as mercadorias, né? Porque nesse período agrícola ainda não existia moeda, tá? Os camponeses, né, tinham os seus sítios, as suas fazendas, as suas chácaras, eles produziam o necessário para o próprio consumo e o excesso eles trocavam por produtos que eles não tinham, tá? Ou iam na cidade também para fazer a troca por produtos, digamos assim, que saía um pouco da lógica da agricultura e ia mais para a lógica do artesanato, tá? Após isso, veio a terceira revolução, a Revolução Científica, tá? A Revolução Científica, ela veio praticamente junto com a Revolução Industrial, tá? Quando a humanidade começou a trocar o campo pela cidade, começou a trocar a mão de obra humana
pelas máquinas, né? Quando o ser humano também colocou em prática os conhecimentos para fazer as ferrovias, né? Veio o trem a vapor, né? A utilização do carvão, né? Então você percebe lá na frente eles descobriram o fogo, né? Na pré-história. Então é um processo, tá? É um processo. Tem um teórico russo muito conceituado na pedagogia, na psicologia, na neuropsicopedagogia. O nome dele é Levi Vygotsky. Vygotsky fala que nós, seres humanos, aprendemos interagindo com o outro e interagindo com o meio, né? A criança, por exemplo, ela aprende por imitação. A neurociência cognitiva, ela tem como objetivo compreender os circuitos neurais que levam aos atos mentais. Quando a gente fala cognitivo, é relacionado ao ato de pensar. Mas, se tratando das emoções, qual é o maior propósito das emoções? As emoções, elas agem no nosso organismo no sentido de autorregulação. Essa premissa faria dela precursora de qualquer sentido desenvolvido, seja ele o tato, o olfato, a visão, a audição. Aqui entende-se que as emoções formam um sentido primitivo comum a todos os animais.